Fala pessoal, Lupe na estrada. Hoje a gente vai visitar um outro parceiro nosso aqui do escritório, Ferreira Nascimento Costa, FNC Advogados. Quem vai nos atender lá vai ser a Luana. A Luana faz a parte tributária lá da empresa, é uma grande parceira nossa, especialista. Tivemos vários casos trabalhando juntos e a gente vai gravar um conteúdo bem legal com ela sobre um assunto em alta, né, que é a reforma tributária. E vamos dar uma pincelada também sobre passivo, empresas que têm dívidas, como é que faz para negociar, o que acontece. Então a Luana tem uma expertise boa e a gente vai chegar lá para bater um papo com ela. Mais um café com o contador. Hoje estamos aqui na FNC Advogados, na filial de Criciúma, é bom apontar. A Ferreira Nascimento Costa tem algumas unidades aí ao longo do Brasil. Estamos aqui com a Luana, nossa parceira estratégica na parte tributária. A Luana é um braço importante aqui da Lupe. A gente conta bastante com os serviços dela, já tivemos algumas trocas de experiência com alguns clientes. E a ideia hoje é trazer um pouco mais sobre passivo tributário, sobre reforma tributária e alguns itens importantes que vão ajudar você, empresário, talvez não agora, talvez mais na frente, mas que tenha a informação, que é isso que a gente quer trazer, levar a informação aí para os empresários que são parceiros e que assistem o nosso conteúdo. Luana, por favor, se apresente para o pessoal. Quem é a Luana, qual é a especialidade? Boa tarde, eu me chamo Luana, sou advogada tributarista aqui da FNC. Como o Gabriel falou, nós somos parceiros aí de longa data. Eu gostaria de agradecer o convite, Gabriel, acho muito interessante essa troca e levar esse conhecimento para o empresário. Então estamos aqui juntos e espero que nós consigamos aí sanar todas as dúvidas que a gente sabe que pairam aí na cabeça do empresário. A gente vai pegar algumas principais dúvidas, né? São várias, mas a gente vai por um caminho. E já para começar de imediato, assim, o que o pessoal precisa saber de passivo tributário? O que é? Conta um pouco mais pra gente, Luana. Então, o passivo tributário, ele é a dívida da empresa. Tudo aquilo que a empresa tem de dívida de tributo com o Estado, com o município, com a União. E aí nós temos o tributo que é declarado e que não é pago, que está lá na Receita Federal. Nós temos o tributo que já foi inscrito, que está lá na Procuradoria. E temos aquele que já está sendo executado num processo de execução fiscal. Tudo isso que é devido, né, e não está sendo pago, ou muitas vezes está também num parcelamento, ele faz parte do passivo da empresa. E na tua visão, por que o pessoal deixa acumular tanto esse passivo? E quanto tempo eu posso deixar? Acho que é uma pergunta interessante. Quanto tempo eu posso deixar acumular também, se tem um tempo mínimo, máximo? Como é que é a tua visão prática perante a esses dois pontos? Por que o pessoal deixa isso? É uma estratégia? Ou às vezes é má gestão mesmo do próprio empreendedor? E por quanto tempo tu acha que é interessante deixar esse passivo? Se é que a gente possa deixar, né? Sim, má gestão pode ser sim, alguns casos de má gestão, mas o que eu mais encontro na prática é a falta de estratégia para lidar com o passivo. Eu vou te dar um exemplo de empresas do Simples Nacional. Boa. Que hoje é a maioria aí que a gente tem no nosso país. E que é algo que acontece todos os anos. A empresa do Simples Nacional, ela faz uma negociação, né, de tributo, faz um parcelamento lá na Receita Federal. Aí tá ali, se mantém no Simples, começou a vir tributos durante o mês e ela foi deixando acumular. Ela chegou e recebeu uma cartinha de termo de exclusão do Simples Nacional, porque o empresário vai se identificar com isso. Sim. Aí ela vai pro contador. Olha, eu recebi aqui uma cartinha, agora eu preciso negociar. Aí o contador vai dizer o seguinte: mas a gente já tem um parcelamento aqui. E no Simples Nacional eu só posso ter um parcelamento. Exato. Aí o contador vai dizer, ou a gente paga tudo que tu acumulou durante esse ano à vista para não ser excluído do Simples Nacional, ou a gente cancela o parcelamento e faz um novo. Daí o empresário vai dizer, ótimo, vamos cancelar o parcelamento e vamos fazer um novo. E aí quando ele faz isso, ele vai ver que vai estar exigindo uma entrada de 10%. Porque quando a gente cancela uma negociação e faz uma nova, tem que pagar uma entrada. E muitas vezes, se a gente já fez isso por mais de uma vez, a entrada é de 20%. Então, o empresário que tem uma dívida de 1 milhão, por exemplo, 500 parcelado e 500 do ano anterior,
ele vai ter que pagar uma entrada de 100 a 200 mil para conseguir se manter no Simples Nacional. Então, sim, é uma falta de visão para esse futuro, para esse passivo, né? E aí chega no contador já em cima da hora já para fazer essa situação. Então, é algo de se antecipar, né? E sobre o teu questionamento de pode deixar acumular, o que acontece com o tributo? Se ele não for pago, ele vai ser inscrito em dívida ativa e vai ser cobrado por meio de uma ação executiva. E qual é o impacto disso para o empresário? A ação executiva, ele vai ser citado para pagar ou indicar bens. E caso ele não o faça, pode ocorrer penhora nas contas bancárias. Vai travar a operação dele financeira, de repente a conta dele vai travar. Exatamente. E aí complica bastante a operação da própria empresa, né? Perfeito. Então isso vai virando, a gente vê muito isso, vai virando uma bola de neve, principalmente na contabilidade, que é o primeiro passo, né? Geralmente o primeiro parcelamento, ou um parcelamento mais leve, abre aspas aqui, faz um parcelamento, aí ele quer parcelar novamente, aí ele quer parcelar novamente. Então isso vai ficando uma bola de neve e até foge um pouco do controle, né? Então, quando chega uma empresa que, vamos dizer assim, fora do controle, que já está com um passivo mais alto, qual é a primeira recomendação que vocês fazem aqui no escritório, que você faz para o empresário? O que ele tem que fazer assim nesses casos? Então, quando chega um empresário aqui, vocês sabem que advogado gosta de falar, né? Então, a primeira coisa que nós fazemos é ouvir, é entender por que ele quer regularizar aquele passivo. E a resposta ela pode ser meio óbvia, eu quero regularizar porque eu sei que eu tenho que pagar imposto, mas muitas vezes existe algo a mais além disso. Tá. Por exemplo, ele pode precisar de uma CND porque ele quer contratar com o poder público, né, quer participar de uma licitação. Ele pode precisar voltar para o Simples Nacional. Então, a depender do que ele me falar, nós vamos traçar uma estratégia para esse passivo. Mas o que nós fazemos inicialmente? A gente faz um diagnóstico da dívida. A gente analisa para ver o que é devido ser pago, o que não é devido, se existe algo que já está prescrito, né, para que a gente não faça uma negociação de uma dívida que não deveria nem pagar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Feito isso, nós analisamos as estratégias de negociação desse passivo. Se cabe uma transação tributária, obter descontos para esse cliente. Então, tudo isso é uma análise que nós fazemos antecipadamente. E geralmente o pessoal vê, né, inicialmente, depois até a gente consegue um retorno, mas geralmente na primeira vista, tanto o contador, eu vejo um pouco isso com a parte dos advogados, com um custo, né? Putz, vou ter que pagar o contador, vou ter que pagar o advogado para ir lá negociar, para conseguir. E na verdade não, ele acaba se tornando um investimento. Porque com essa negociação realmente tu consegue prazo melhor, certo? Negociação melhor, talvez até uma taxa, enfim. Já dando um pouco fora de contexto, mas a questão dos capagas, que eu sei que tu faz também, né, a capacidade de pagamento, isso traz um benefício, uma redução realmente para o empresário. Com certeza. Então, fazer esse primeiro diagnóstico, ele é de extrema importância. Sim, é essencial. Né? Trazer assim, a visão geral da empresa e aonde ela pode chegar. E, Luana, o que tu vê como o maior erro nessa gestão tributária das empresas? O mais comum, assim? O que eu vejo? Essa questão de não fazer esse diagnóstico prévio, né? É algo que o empresário ele recebe uma notificação e ele já quer sair parcelando muitas vezes na condição que está ali. Então, esse é um ponto principal, né, que eu analiso, mas tem algo também, olhar o caixa. É preciso olhar o caixa, porque eu posso chegar para o cliente, né, para o empresário, e trazer para ele uma transação, que é uma espécie de negociação, e ali tem um desconto muito bom, tem um prazo de pagamento excelente, mas ele vai dizer que ainda não consegue pagar. E às vezes realmente não consegue mesmo. Não consegue pagar. Então, essa análise ela precisa vir acompanhada de: será que não é necessário contratar uma consultoria financeira? Algo além junto desse diagnóstico? Perfeito. Porque não adianta, eu posso conseguir a melhor solução para ele e ainda assim vai ser inviável. Ver se a empresa não está sangrando, né? A gente sempre fala tanto na CB3 quanto na Loop, tu já ouviu várias vezes que faturamento não é lucro. Sim. Então, daqui a pouco ele vê aquele faturamento de milhões girando na conta, mas na verdade o que está sobrando de fato para ele, o que ele está pagando talvez até de parcelamento, de custo, de despesas. Então, muito bem apontado que primeiro eu tenho que saber como está a saúde da minha empresa.
Perfeito. E eu acho que isso também é essencial pro teu diagnóstico, né? O empresário que tem isso já planilhado num sistema, numa consultoria, enfim, que não é um achismo dele, para ti já adianta bastante o serviço, porque tu consegue dar um plano assertivo. Sim. Senão é um tiro no pé, né? Utilizando a frase da CP3, mais dados e menos achismos. É isso aí. E falando um pouco de inadimplência, vamos falar assim, né? Não tem o pagamento de imposto. A gente está vindo numa onda de reforma tributária. Como que tu enxerga essas empresas que deixam os impostos para trás? Alguns até realmente por falta de má gestão, outros talvez por estratégia, enfim, ou por negócio. Como é que tu enxerga esse impacto na reforma tributária? Então, para a pessoa que está assistindo, acha que a reforma tributária não vai mudar nada, ou vai só ser uma troca de impostos, e na verdade não, né? O que o passivo impacta na reforma tributária? Então, as empresas que têm por costume acumular esse passivo, utilizar o dinheiro do imposto na operação, o que acontece na maioria das empresas brasileiras, já que nós temos uma carga tributária muito alta, né? Elas vão sentir o impacto da reforma tributária por conta do split payment. Uhum. O que seria, né? Dá um disclaimer aí rapidinho pro pessoal que nunca ouviu falar. O que seria o split payment? O split payment, ele foi utilizado como uma forma de evitar a inadimplência tributária. Então, como que ele vai funcionar na prática? Eu vendo um produto ou presto um serviço por R$1.000. Hoje, esses R$1.000 entram no caixa da empresa. Uhum. Digamos que desses R$1.000, 200 seja de tributo. Perfeito. Com o split payment, vai entrar 800 no caixa da empresa e 200 já vai ser segregado e já vai para o governo. Ou seja, o imposto já é pago direto para o governo. Isso, já vai para o governo no momento do pagamento. Uhum. Então, um empresário que, por exemplo, ele tem um faturamento de 5 milhões e 1 milhão ele teria que pagar de tributo. Uhum. Hoje ele pode trabalhar com esse valor. Valor. Ele pode utilizar ele, né, no seu caixa, ali no seu fluxo de caixa, porque ele pode optar não pagar o tributo ou pagar ali na frente. Uhum. E com a reforma tributária isso não vai ser possível. Uhum. Então, acredito que sim, vai ser preciso, as empresas precisam se antecipar, né, olhar para esse passivo, olhar para o seu financeiro, para o seu caixa e ver qual o impacto real que elas vão ter, porque elas não vão mais conseguir financiar a operação com o valor do imposto. E a gente teve um caso até o impacto disso. A gente acha que é só grandes empresas, né, que vai acontecer. A minha empresa é um simples nacional, então não vai acontecer nada. E na verdade vai, né? Porque depende também de fornecedores do Simples Nacional. A gente teve um caso no escritório também essa semana de que bloqueou a conta dela no Mercado Livre. Então, para quem vende no e-commerce e tal, ela estava acumulando um passivo, estava deixando ali, e esse passivo acabou que chegou em dívida ativa e bloqueou. O Mercado Livre consultou o CNPJ na Receita Federal. Sim. E bloqueou a conta dela. Ou seja, a operação dela estava dependendo daquilo. E aí, por uma falta de atenção, digamos assim, da gestão, sim, acabou tendo um erro grave, assim, né, Luana? E uma última pergunta seria, para o empresário que chegou até o final do vídeo e assistiu tudo isso, o que tu daria como maior conselho? O que ele poderia utilizar assim, como maior conselho de um contador ou de uma advogada tributarista para esse período de agora, né? Nem estou falando da parte fim da reforma em 2033, mas a partir de agora, qual é o maior conselho que tu daria para o pessoal? Eu penso que agora é o momento de olhar para o passivo tributário que já está acumulado na empresa. Boa. Então, olhar para esse passivo, porque o que acontece? Eu posso ter dívidas ali que eu não preciso pagar, eu posso ter algum crédito que eu posso compensar com esse passivo e diminuir este valor, e eu também preciso fazer essa análise financeira, porque a reforma tributária ela não é um problema do contador. A reforma tributária ela vai impactar preço, ela vai impactar contratos, então tudo isso precisa ser analisado agora. Perfeito. E se o empresário não fizer, ele vai perder. Boa. Porque tu pode não estar fazendo, mas a tua concorrência pode já estar se antecipando. Então, é extremamente importante fazer essa análise neste momento. Perfeito.
para depois também não culpar a concorrência, né? Porque o meu concorrente está com um preço diferente. Isso. De repente o preço dele está certo, mas ele antecipou a demanda e soube precificar correto de acordo com a carga tributária dele, com o regime tributário dele, com a localidade dele, né? A gente sabe que com a reforma também o tributo ele vai na prestação do local do destino. Sim. Então tem um pouco disso. E, Luana, uma pergunta que eu geralmente acabo correndo e faço para os nossos parceiros é: se o pessoal se interessou, quer saber um pouco mais, como é que eles entram em contato com a FNC, com a Luana? E o grande diferencial da FNC hoje, já que a gente está falando de concorrência? Então, o nosso diferencial é esse olhar personalizado, Boa. né? Então, a gente não, quando chega um cliente, a gente procura entender o motivo, ouvir realmente o cliente e buscar a solução que faz sentido para ele. Porque muitas vezes um cliente vai chegar aqui e o problema dele não é só passivo tributário. Ele tem passivo com banco, ele tem passivo com fornecedor e às vezes o que ele vai precisar não é o que eu quero entregar. Né? Então a gente não tem que olhar, a gente tem que olhar para o que o cliente necessita. Exato. Então eu acredito que esse é o nosso principal diferencial. Fechou. E para entrar em contato contigo? Instagram, temos o site. Vai ficar marcado aqui também, né, Gilva? Vai ficar marcado. E de antemão, obrigado por nos receber. O escritório é maravilhoso. O pessoal que vem tomar um cafezinho aqui vai gostar bastante. Acho que foi uma conversa rica. O pessoal vai entender a importância disso, né? Pelo menos deveria, o empresário tem que estar de olho nisso. Sim. Se ele não estava atento, acho que agora ele tem um monte de informação para pesquisar um pouco mais e ir atrás. E os nossos contatos estão abertos também. Obrigado novamente pelo teu tempo, pela conversa, pelo café. Tá maravilhoso. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado.